Adolf Gunnar Wingren nasceu em 8 de agosto de 1879, na charmosa cidade de Östra Osby, situada na região de Östergötland, Suécia, à beira do deslumbrante Lago Vanner. Cresceu em um lar evangélico, um verdadeiro refúgio de fé cristã e valores bíblicos. Desde cedo, foi imerso em um ambiente onde a educação religiosa era fundamental. Seu pai, jardineiro de profissão, também liderava a escola dominical da igreja batista local. Foi nesse contexto que o jovem Adolf deu seus primeiros passos na jornada de fé, absorvendo cada ensinamento como se estivesse sendo preparado para uma missão maior. A Bíblia, que fazia parte do cotidiano da família, não era apenas um livro, mas uma bússola, sendo ensinada com amor e dedicação pelos pais. Eles acreditavam que a formação espiritual dos filhos tinha um propósito divino. Esse alicerce firme, forjado na simplicidade e na fé, não apenas moldou o caráter de Wingren, mas também a missão que se desenhava para ele. Com apenas 9 anos, Adolf experimentou um momento que marcaria sua vida para sempre, uma chamada especial de Deus. Mesmo tão jovem, ele sentia uma conexão profunda com o divino, uma atração irresistível que o conduzia a buscar consagração e oração. Sua espiritualidade precoce não era comum para uma criança, mas ele sabia que estava sendo preparado para algo extraordinário. Com frequência, ele reunia outras crianças e as conduzia em momentos de oração. Era como se ele já assumisse, sem saber, o papel de líder espiritual entre seus pares, com o desejo ardente de estar na presença de Deus, transformando qualquer lugar em um espaço sagrado. Aos 11 anos, concluiu o curso primário e iniciou o trabalho ao lado de seu pai como jardineiro, profissão que exerceria por 8 anos. Contudo, sua devoção à oração e à vida espiritual nunca se apagou. Durante todo esse tempo, a conexão com Deus só se fortaleceu, tornando-se a força motriz que guiaria todas as suas decisões. Aos 18 anos, Wingren deu um passo significativo em sua caminhada espiritual, o batismo nas águas. Esse evento, realizado em uma igreja batista na cidade de Vracasamma, na Suécia, foi mais do que um rito de passagem, foi a confirmação de sua fé e do compromisso com Deus. No mesmo ano, assumiu a direção da escola dominical da igreja, sucedendo seu pai, e essa responsabilidade o levou a depender ainda mais de Deus. Wingren, em suas palavras, disse: "Isso aumentou muito a minha necessidade de Deus e de sua graça." Sua liderança precoce revelou maturidade e zelo pela obra divina. Cada aula, cada momento de oração e cada palavra ensinada o preparavam para o futuro. Em 14 de julho de 1897, algo transformador ocorreu na vida de Wingren. Ao ler um artigo sobre os sofrimentos enfrentados pelas tribos nativas em terras distantes, seu coração foi profundamente tocado. Aqueles relatos não eram apenas informações, mas um chamado direto de Deus, que ecoou em sua alma. Movido pela compaixão, ele se retirou para seu quarto e, em oração fervorosa, fez uma promessa a Deus: entregaria sua vida inteiramente a ele, disposto a servir em qualquer missão que fosse necessária. Mas Wingren sabia que promessas não eram suficientes. Ele precisava de força divina para cumpri-las. Orava insistentemente, buscando a ajuda de Deus para honrar seu compromisso. A partir desse momento, sua vida assumiu um novo sentido, guiada por um propósito maior, que ele ainda começava a compreender. Por mais de um ano, Adolf continuou a trabalhar como jardineiro, mas sua vida espiritual continuava a ser vibrante. Ele participava ativamente dos cultos, compartilhava testemunhos e se dedicava ao evangelismo. No final de 1898, sentindo o desejo de aprofundar seus conhecimentos e fortalecer sua fé, Wingren decidiu deixar a direção da escola dominical e ingressar em uma escola bíblica em Gottrunark. A escola, liderada pelos pastores Emílio Tson e C. J. Alstad, durou apenas um mês, mas teve um impacto profundo em sua vida. A experiência renovou e fortaleceu sua paixão pelas almas. Ele voltou à Suécia mais comprometido do que nunca em espalhar a mensagem de Cristo. Em 1904, Wingren tomou uma decisão crucial. Mudou-se para Chicago para iniciar um curso de 4 anos no Seminário Teológico Batista Sueco. Esse era o próximo passo para sua preparação, visando servir a Deus de maneira mais eficaz. Em Kansas City, ele foi incentivado pela Igreja Batista Sueca a ingressar na universidade, reconhecendo nele um potencial extraordinário para o ministério. Durante seus estudos, a vida de Wingren foi marcada pela combinação de aprendizado acadêmico e prática ministerial. Ele pregava frequentemente, impactando diversas igrejas,
e se dedicava com paixão ao Evangelho. Seu primeiro estágio de 6 meses foi na primeira Igreja Batista de Chicago, onde pôde colocar em prática tudo o que havia aprendido. Esse estágio foi seguido por outro em Camori, Illinois, e, finalmente, ele assumiu o papel de pastor na cidade de Mantan, Michigan, o que consolidou sua experiência pastoral e sua vocação para liderar o povo de Deus. Essas experiências fortaleceram sua convicção de que sua missão era pregar o Evangelho a todos os povos. Em 1909, Wingren concluiu seus estudos no seminário, mas sabia que esse era apenas o começo de sua missão. Já havia solicitado formalmente para ser enviado como missionário, com o desejo de levar o Evangelho a lugares onde ainda não havia sido anunciado. Durante esse período, ele assumiu o pastorado da primeira Igreja Batista em Menominee, Michigan, onde liderou com dedicação e fervor. No verão de 1909, uma intensa sede espiritual tomou conta de Wingren, que buscava uma experiência transformadora, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Em novembro de 1909, ele pediu licença à sua igreja para participar de uma conferência em Chicago. Durante os 5 dias de fervorosa oração, Wingren experimentou o batismo que tanto almejava. Ele retornou à sua igreja cheio do Espírito Santo e, com alegria, compartilhou a bênção recebida. Contudo, nem todos estavam prontos para aceitar essa nova doutrina, o que gerou divisão na igreja e resultou na sua saída. Em 1909, Wingren conheceu Daniel Berg em Chicago, e sua parceria se tornaria um marco na história do movimento pentecostal. Berg, inspirado pelo Espírito Santo, seguiu a direção divina e se mudou para South Bend, Indiana, onde Wingren pastoreava. Os dois se encontraram, e a união de seus corações deu início a uma parceria que transformaria suas vidas e a missão de levar o Evangelho a novas terras. Em 1910, a direção de Deus os levou ao Brasil, mais especificamente ao Pará. A data exata para a partida foi revelada a Wingren e Berg, 5 de novembro de 1910. Confiantes na promessa divina, aguardaram a confirmação. Mesmo enfrentando obstáculos, como a falta de um navio imediato, Deus operou um milagre, e o navio Clemen partiu no dia 5, conforme havia sido determinado. Apesar das dificuldades iniciais no porto, eles embarcaram para o Brasil, com a certeza de que estavam cumprindo a vontade de Deus. Chegando em Belém, enfrentaram os desafios de adaptação à nova realidade, mas a mensagem pentecostal que pregaram encontrou receptividade em muitos corações. A divisão na igreja local gerou tensão, mas a obra foi plantada. Em 18 de junho de 1911, nasceu a Missão de Fé Apostólica, que mais tarde se tornaria a Assembleia de Deus, uma das maiores igrejas brasileiras. Durante esse período, Wingren focou mais na oração do que na pregação, dedicando-se a intercessões fervorosas que fortaleceram a obra. Em 1917, Wingren conheceu Frida Maria Strander, uma enfermeira que também sentia um chamado para o Brasil. Eles se casaram em 1917 e juntos tiveram 6 filhos. Esse casamento não apenas uniu os corações de ambos, mas também fortaleceu a missão que estavam cumprindo no Brasil. A liderança de Wingren foi essencial para o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. Ele nunca buscou reconhecimento pessoal, mas sim cumprir sua missão divina. Sua fé inabalável e dedicação ao Senhor foram as bases que sustentaram a obra que, após sua partida, continuaria a crescer e a frutificar. Em 1933, Wingren faleceu, mas seu legado perdura. Sua vida de fé, humildade e liderança continuará a inspirar gerações. Mesmo diante de adversidades, ele manteve a confiança em Deus até o fim. Ele se encaixa na categoria dos mensageiros de Cristo que, através de grandes provações, experimentaram uma alegria verdadeira, independente das circunstâncias. Que a palavra de Deus continue a iluminar sua vida, assim como iluminou a de Wingren. Se você foi tocado por essa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Exemplo para os Fiéis. Comente se essa história o inspirou. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.